Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais, dramáticas das escrituras antigas, a Jornada de Jacó. É uma saga e tanto, sabe? Cheia de promessas divinas, amor à primeira vista e uma enganação tão grande que muda o rumo de uma vida inteira. E no fundo, a história toda gira em torno dessa pergunta, né? A jornada de Jacó força a gente a pensar quais são os limites da nossa ambição e da nossa fé, até onde uma pessoa é capaz de ir para garantir o futuro e, claro, para conquistar o amor da sua vida. Para a gente entender essa jornada, primeiro a gente precisa sacar quem é essa figura. No começo, Jacó é um personagem bem complexo. Primeiro, ele é o enganador, que passa a perna no próprio irmão para roubar a bênção. Por causa disso, ele se torna um fugitivo. Mas é nessa fuga que ele se revela um sonhador, alguém que se conecta com o divino de um jeito extraordinário. Então, o ponto de partida da nossa história é Jacó em fuga. Depois de enganar o pai, Isaque, e roubar a bênção que seria do irmão mais velho, Esaú, ele precisa literalmente correr para salvar a própria pele. Imagina só a cena. É a desolação total. Jacó está completamente sozinho. O sol se põe e ele não tem nada, a não ser o chão para deitar e uma pedra para usar de travesseiro. É o fundo do poço para ele até aquele momento, um retrato de pura vulnerabilidade. Pois é, e é justamente nesse momento de desespero total que tudo vira de cabeça para baixo. Uma noite que tinha tudo para ser de medo e solidão acaba se tornando o grande ponto de virada. Uma revelação divina que vai definir todo o futuro dele. Jacó pega no sono e, uau, que sonho ele tem! Ele vê uma imagem incrível, uma escada ligando a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Essa escada é como uma ponte, sabe? Entre o mundo dos homens e o divino, aparecendo bem na hora em que ele se sentia mais sozinho e desconectado de tudo. E aí, no meio do sonho, Deus fala com ele, direto. E a promessa, olha, é gigantesca. Ele não só vai receber aquela terra, mas vai ter uma descendência enorme e o mais importante de tudo, a garantia da presença e da proteção de Deus. Essa é a aliança que vai sustentar ele dali para frente. Quando ele acorda, ele está maravilhado, mas também com um baita medo. E a resposta dele para essa promessa toda é super pé no chão, bem prática. Ele faz um voto, mas com condições. Basicamente, se Deus cumprir a sua parte, dando proteção e o básico para sobreviver, aí sim Jacó vai servir a ele. Isso diz muito sobre o Jacó daquele momento, uma fé que ainda precisava de prova. Ok? Com essa nova promessa guardada, Jacó segue viagem. Ele finalmente chega em Harã, a terra da família dele, o lugar para onde a mãe o mandou para arranjar uma esposa. E é aqui que o segundo grande ato da vida dele começa. O encontro acontece num lugar que era tipo o coração da vida naquela época, o poço da cidade. É ali que ele bate o olho em Raquel, sua prima, e pronto, se apaixona na hora. E num gesto de força e de pura dedicação, ele vai lá e tira sozinho a pedra pesada da boca do poço. Uma coisa que geralmente precisava de vários homens, só para dar água para as ovelhas dela. E é aqui que a gente conhece as duas peças-chave do que vem pela frente. Labão, o tio de Jacó, tem duas filhas. Leia, a mais velha, que o texto descreve como tendo olhos meigos, e Raquel, a mais nova, que era bonita de rosto e de corpo. Bom, o coração de Jacó já tinha feito a sua escolha. Jacó então fecha um acordo com Labão. Vai trabalhar 7 anos em troca da mão de Raquel. Agora, a gente avança no tempo. 7 anos depois, chega a noite que deveria ser a maior festa, a celebração desse amor, mas que na verdade se transforma numa noite de profunda traição. E o tamanho do amor de Jacó por Raquel era uma coisa de outro mundo. As Escrituras dizem que os 7 longos anos de trabalho pesado pareceram poucos dias, simplesmente por causa do quanto ele a amava. A dedicação dele era total, absoluta. Finalmente, o grande dia chega. Labão reúne toda a comunidade, prepara uma festa daquelas. A celebração acontece, a expectativa está no ar. Jacó tem certeza de que está prestes a se casar com a mulher pela qual ele esperou e trabalhou por tanto tempo. Só que aí vem o choque. Na manhã seguinte, com a luz do dia, Jacó descobre a verdade. A mulher que está do lado dele não é Raquel. É Leia, a irmã mais velha. A ironia aqui é pesadíssima. Jacó, o enganador, o cara que enganou o próprio pai e irmão, agora a prova do próprio veneno. Ele se torna vítima de um engano monumental. A reação dele é imediata, claro. A pergunta de Jacó para Labão é carregada de angústia, de traição. Eu cumpri minha parte, ele deve ter pensado.
Eu trabalhei 7 anos. A dor na pergunta dele é quase palpável. Por que você me enganou? A troca foi total e pior, de propósito. Ele tinha trabalhado pela filha mais nova, a amada, mas recebeu a mais velha, enganado no escuro da noite de núpcias. Uma traição planejada pelo próprio tio. Mas a história não acaba com essa traição. Pelo contrário, o engano vai ter consequências e um novo acordo muito mais caro vai ter que ser feito para que Jacó finalmente consiga a esposa que ele tanto queria. E é desculpa de Labão? Ele se esconde atrás da tradição. Diz ele, aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Se era uma desculpa esfarrapada ou uma regra de verdade, para Jacó não importava. O fato é que ele foi manipulado. E qual é a solução de Labão? Tudo bem, Jacó pode ter Raquel também. Mas só se trabalhar por mais 7 anos. O preço final do amor por Raquel dobrou. 14 anos de sua vida dedicados a servir um homem que o enganou. E aqui que a gente fecha com uma reflexão. Jacó, que começou essa jornada como o enganador, acabou sentindo na própria pele o gosto amargo de ser enganado. A grande questão que fica é, como essa experiência transforma uma pessoa? Ser vítima do mesmo ardil que ele usou um dia o tornou um homem diferente? A resposta para isso? Bom, essa resposta vai definir todo o resto da vida dele.